Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, sim, louvado seja teu nome nesse lugar, Pai. Aqui adentramos nesta noite, trazendo a nossa história de vida, cada um de nós, saindo do nosso local de trabalho e adentrando o teu santuário, ao templo, ou saindo dos nossos compromissos, ó Pai, e vindo para a tua igreja, nesse tempo meio frio, querendo chover ou não chover, chove ou não chove, mas mesmo assim, nós adentramos a tua casa, Senhor Deus. E aqui estamos clamando, orando pelas famílias. Abençoa a irmã Tereza, Pai, seu esposo, presbítero Ulisses, sua filha Aninha, seu filho Ulisses, diácono Ulisses, como também, ó Pai amado, a família do diácono Ulisses. Proteger a casa da Tereza, Pai amado, e dê força a ela, vigor, vigor físico, vigor espiritual, emocional, ó Pai amado, pela situação que ela se encontra, Pai, como chefe da sua casa, cuidando do seu esposo doente e cuidando da sua filha também, Senhor Deus. Que, que, que ela tem que devotar grande atenção para com a Aninha sempre, todos os dias. Abençoa também, ó Pai amado, e consola o coração da Miriam Pereira, cuja irmã de sangue faleceu. Abençoa, conforta o coração da Miriam, como também conforta o coração da família da falecida, Senhor Deus. Ser com a família da falecida, ó Pai amado. Ser com o coração dos enlutados que aqui estão colocados nessa igreja, Senhor Deus. Dê trabalho sim, Pai, como foi feito oração mesmo, Senhor Deus, como precisamos, Senhor Deus, ter um trabalho digno, ó Pai amado, tanto o homem quanto a mulher, ó Pai, poder trabalhar, Senhor Deus, numa função digna, que essa pessoa possa ir para casa, Senhor Deus, entendendo que ela trabalhou num local correto, numa situação correta, íntegra, Senhor Deus. Tanta coisa errada que a gente vê nessa terra, Senhor Deus, tantos trabalhos, ó Pai, que são oferecidos e trabalhos errados, ruins, ó Pai. Proteger teu povo, Senhor Deus, e abre porta de emprego, porta de trabalho em locais em que teu povo possa entrar, ó Pai, e ali dar um forte testemunho do Cristo que vive em nossos corações. Abençoa a tua igreja que está colocada aqui. Sei que os irmãos que já chegaram, estão aqui assentados, como aqueles que estão vindo para cá ainda, Pai. Derrama a tua graça sobre as famílias, Senhor Deus. Pai, ser com todos aqueles que fazem parte da tua família nessa igreja e que estão necessitados. E não são poucos não, Senhor Deus. Muitos estão com problemas emocionais, físicos ou espirituais. Mas o Senhor é Deus. O Senhor olha por todos nós. O Senhor olha por cada um de nós. Nós somos joias preciosas ao teu coração. O teu povo é joia preciosa ao teu coração. Derrama a tua unção, derrama a tua paz e nos dê a todos nós sabedoria para lidarmos com as nossas famílias. Senhor Deus, abençoa, Senhor, as famílias do bairro de Irajá. Abençoa, Senhor, as famílias do município do Rio de Janeiro. Abençoa, Senhor, as famílias do estado do Rio de Janeiro. Abençoa, Senhor, as famílias do Brasil. Ó Deus, iluminar e proteger a família, Senhor Deus, porque o diabo quer fazer bagunça nas famílias, que são projetos, Senhor, do teu coração. Em nome de Jesus, nós oramos agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus. Pois teu reino, oh, glória a Deus. Irmãos, eu vou passar para vocês aqui já o estudo da noite, como sempre fazemos com ligeireza. Pedir ajuda aqui do nosso irmão diácono.
Aqui tem estudo com nome, os primeiros estão sem nome, né? E os de baixo, Diácono Everton, você vai verificar que eu coloquei ao contrário, esses ao contrário, porque tem o nome da pessoa aqui. A começar pelo nome, né? Então, ele vai, quem assinou o estudo, é só levantar a mão que o Diácono Everton está com o estudo ali e ele vai entregar para você. Se você já pegou esse estudo, já colocou o teu nome, então você levanta a mão que ele vai te ver, ele vai localizar você e vai entregar o teu estudo para ti. Agora, se você não tem esse estudo, ou pegou ele da última vez e não colocou o nome, também temos ali o mesmo estudo sem nome de ninguém. Ele vai entregar também. Nós vamos falar sobre aqui as visões, a quarta e quinta visão que Deus propiciou ao profeta Zacarias. Tá? Alguém aqui não tem um estudo? Não colocou o nome no estudo? Só Solange? Mais ninguém? O Ítalo também. Então aqui, eu vou pedir aqui, Ítalo, vem, por favor, pega aqui, ó. Aqui tem um estudo aqui, para adiantar, para correr, pega o seu e entrega para a irmã Solange também, que está ali atrás. Levanta a mão aí, Solange, para o Ítalo te ver, que ele não te conhece ainda. Ele te entrega. Mais alguém não tem um estudo, gente? Porque eu tenho um estudo sobrando aqui, tá? Tem um estudo sobrando aqui. Esses daí, o Everton, é com nome, seu nome? O nome é esse daqui, né? Que você está vendo, né? Entendi. Todo mundo está pegando seu estudo? Amém? Nós vamos começar aqui. Eu parei, semana passada não teve estudo. Teve o trabalho da Semana do Lar. Então, nós demos uma parada. Eu tenho que ver onde eu parei aqui, por causa que teve essa paradinha da Semana do Lar. E aí nós tivemos um trabalho muito bonito com a irmã Roberta trazendo a mensagem, não é? Mas aí agora eu vou ter que ver onde eu parei. Não tem que estar marcado? Onde está marcado para eu ver? Está aqui mesmo. Já está aqui já. Muito bem. Vamos seguir então. É a folha onde está essa barra escrita de Josué como tipo de Cristo. Aqui a irmã Eliette marcou, onde nós paramos na semana retrasada. Na semana retrasada, tá? Josué como tipo de Cristo. Você vai avançando até encontrar esse título. Tá, uma letra em negrito bem grande, que eu coloco letra bem grande mesmo. Quem tem problema de vista, comigo se dá bem, porque eu coloco letra grande nas apostilas. Tá? Em cima desse Josué como tipo de Cristo, tem a parte que fala assim, que eu vou dar uma lida da parte de cima, para começar direitinho. Então Deus declara, está em Zacarias 3, versículo 4. Inclusive, irmão, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em Zacarias, pode deixar também, que é o profeta. Eu costumo colocar o versículo, mas pode ser que de repente eu tenha pulado algum, né? Então você com ela fica com Zacarias aberto, que é interessante fazer isso. Zacarias tem apenas 14 capítulos, né? São 8 visões que Deus dá a ele, e nós estamos estudando a quarta e a quinta, que são podemos colocar aqui para os teólogos, a quarta e quinta visão dada por Deus a Zacarias são as principais. Para os teólogos são as que trazem mais entendimento e mais edificação em termos espiritual. A quarta e quinta visão. É o que a gente está estudando. Então Deus declara, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Zacarias 3, versículo 4. Está localizando aí na sua apostila? Está vendo aí? Zacarias 3, versículo 4. Não é isso? Esse texto aqui, quando ele fala, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, alguém lembra quem estava com as vestes sujas para Deus falar no versículo 4, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade? Porque é uma visão que Deus propiciou ao profeta chamado Zacarias. Nessa visão, alguém está com as roupas sujas, ou as vestes sujas. E essa pessoa está representando, está sendo símbolo de representação de uma situação maior. Não é que esta pessoa seja uma pessoa suja em termos espirituais, mas ela ali na visão de Deus para Zacarias está representando.
A minha pergunta é se alguém lembra quem é essa pessoa. Josué. Josué, nós temos Zorobabel, que é o governador, não é? Zorobabel, ele descende no sangue, né? De quem? Do rei? Do rei? Zorobabel descende no sangue do rei. Opa, isso, Davi, quem não lembra disso, né? Ele não era rei, mas ele descendia da família de Davi, Zorobabel. Mas no texto em questão não se fala em Zorobabel. É que eu aproveito para poder forçar a memória. Capítulo 3 fala de Josué e mostra no versículo 1, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, versículo 3, perdão, no 3 que fala sobre ele. Josué, ele é um sacerdote. Então, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 de Zacarias, juntos. Ora, Josué, trajado, que a igreja? De vestes sujas, estava diante do anjo. E aí você tem Josué trajando vestes sujas, acima dele, no versículo 2, você tem Deus repreendendo Satanás, né? Falando que Deus escolheu Jerusalém, e nós sabemos que, na verdade, Ítalo, não é Josué que está em termos espirituais sujo, mas ele está representando aqui ao povo de Israel, sendo que Josué, ele é o elo de ligação deste povo para com o Senhor Deus. E esse povo que havia prometido no seu retorno do exílio da Babilônia, fazer o que? Reconstruir o templo. Esse povo não reconstruiu. Mas não foi só isso não, Ítalo. Além de não reconstruir, esse povo voltou do exílio contaminado em termos espirituais, em pecado. Então, o Senhor Deus dá uma visão ao profeta Zacarias, Solange, para que ele falasse com o povo, mostrasse isso ao povo, e nessa visão ele coloca um Josué, que é o sacerdote, trajado, em vez de estar trajado com roupas limpas de sacerdote, ele está trajado com roupas sujas, né? Tudo isso aí, você pode ver, Solange, já é um simbolismo, né? A impureza em Israel, a impureza sendo representada pelo sacerdote, que era Josué. Aí quando você chega no versículo 4, né? Porque o versículo 3 que fala que ele está com roupas sujas. Quando chega no versículo 4, o que nós temos aqui, Stefejoli? Josué se limpou, Josué pegou a roupagem dele, sacerdotal, colocou numa máquina de lavagem, Stefejoli, ligou a máquina, não é? E limpou, lavou a roupa todinha, e depois pôde vesti-la limpa. Será que foi isso que aconteceu? Não. A Bíblia fala que quem limpou não foi Josué. Quem é que limpou a Josué? Que está representando o povo aqui. Quem é que fez essa limpeza? No versículo 4. Eis que tenho feito o quê? Que passe, quem está acompanhando? De ti, a tua iniquidade. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Quem está dizendo assim? Olha, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Quem é? Deus. É o Senhor Deus. Aí que está a grande questão aqui. É Deus que limpa, Neide? É Deus que limpa. Então, Josué é um sacerdote. Na visão que Deus deu ao profeta Zacarias, ele vê Josué, ele vê Satanás, ele vê o anjo, porque a visão é essa. Se você pegar Zacarias capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4, você saber que a visão é essa. E o Senhor Deus, é Ele que tira a iniquidade, representada, simbolizada, Sattler, pela roupa suja do sacerdote Josué. A roupa suja representa a iniquidade, a perversidade, a malícia, o pecado desse povo. E é Deus que vai lá, Ítalo, e diz, olha, eis que eu tiro, vou passar de ti a tua iniquidade. Então é Deus que limpa. Isso remete, sabe para onde? Para a cruz. Porque foi na cruz tolentina que o Senhor Jesus Cristo nos lavou dos nossos pecados. Então eu não tenho condição de me lavar, me purificar, me consagrar dos meus erros. Eu não tenho condição. Quem faz isso na gente, Dora, é Deus. E na visão que Deus deu a Zacarias, Deus mostrou claramente que aquela contaminação do povo só iria sair com ele, Deus, o Edenilson,
retirando. Retirando. É interessante até esse texto, é muito interessante, porque eu não vejo aqui Josué abrir a boca. Ó, vamos juntos aqui no versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos juntos, vamos ler? Quem está com a Bíblia Sagrada aberta? Vamos lá. Deus, vamos juntos? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Como sempre, como eu falei na semana retrasada, como sempre a missão dele é essa, né, Esther? Se opor. Né? Ele se opõe, Esther, ao povo do Senhor. Ele se opõe, na verdade, Esther, ao próprio Deus. Ele se opõe. Aqui já mostra isso. Porque ele é o que, Ítalo? Ele é o acusador, ele é o opositor, ele está sempre contrário ao povo do Senhor, porque o povo do Senhor pertence a Deus. Então, esse versículo já mostra isso para a gente. Seguindo em frente, versículo 2, né? Juntos. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Quer dizer, Deus mostra duas coisinhas aqui nesse versículo, né? Que Jerusalém pertence a Deus, né? E quando fala Jerusalém, Satanás está dizendo o povo, né? Pertence a Deus. Eu não vou nem completar, não. Vou perguntar. Por que ele coloca assim? Por que Jerusalém pertence a Deus? Eu ia falar, mas eu achei melhor agora perguntar, para ficar interativo. Por que e a Rafaela Fernanda sabe que eu estou trabalhando muito na catecúmena, né? Maneira interativa, né? A gente não ficar só explicando, mas forçar perguntas, né? Para que as pessoas possam falar. Por que o povo Jerusalém pertence a Deus? Porque foi um povo criado por Deus. Aonde se identifica isso? Neste versículo aqui, no capítulo 3, no verso 2, do profeta Zacarias. Aonde, Ítalo, você identifica o que você acabou de falar nesse versículo? Porque esse versículo, não com as palavras que você disse, mas o que você falou só pode ser entendido dentro do corpo desse versículo. Está aí. O Senhor escolheu, como você falou, é dele, pertence a ele, ele escolheu, entendeu? Não é Jerusalém que escolheu a Deus, né, Deus? Foi Deus que escolheu a Jerusalém. Então não há nenhuma gerência aí, Stefejoli, de Jerusalém em relação a Deus. O que nós estamos vendo aí é a gerência de Deus em relação a Jerusalém. Não há nenhuma gerência sua para com Deus. A dele para contigo. Ele te escolheu. Transformou teu coração. Você pertence a ele. Aí a tua alma está conectada, ligada com Deus. Né? Mas a gerência não é tua, não é você. Eu estou escolhendo Deus. Não é você. É ele que escolheu a você. É ele que escolheu você. O teu nome está gravado na palma da mão do Senhor, como diz o profeta Isaías. É diferente. Tá? Então vamos continuar, né, presbítero Nilson? Por isso que eu gosto de pegar a Bíblia, porque lendo os versículos, Ítalo, fica melhor. Fica melhor para a gente poder fazer. Bom, já sabemos da questão da escolha, como Ítalo colocou a questão da criação, né, do povo pertencer a ele, porque ele escolheu. Mas uma outra informação tremenda para nós nesse versículo 2, alguém pode me dizer qual é? Está logo no início. Outra lição tremenda. Quem pode me dizer? Além dele escolher Jerusalém, tem uma outra lição no início do versículo 2. Já localizaram? E para mim é tremendo isso daí. É base, como crente que nós somos, a base está aí. Né? A base está aí. Para o combate ao inimigo, a base está aí. Quem é que achou aí? O Senhor repreendeu Satanás. É ele que repreende. Não somos nós. E quando fazemos isso, fazemos em nome de quem? Em nome de Jesus. Porque nós não temos poder nenhum.
Nenhum. Nós fazemos em nome dele. E através dele, ele que vai repreender. Então, em nome de Cristo. E você vê aqui, ó, como foi colocado. Mas o Senhor, né, disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Diz o Senhor. Quer dizer, diz o Senhor que escolheu a quem? A Jerusalém. E o que Satanás estava fazendo? Satanás contaminou o povo de Deus. Contaminou a Jerusalém que Deus escolheu. O povo, Rafael, Fernanda, que Deus escolheu, foi contaminado por Satanás. Então, o que Deus faz? Deus repreende a Satanás e diz, eu escolhi a eles, a Jerusalém. E depois disso, Stefejori, que vem a questão de um Josué que representa Israel, de um Josué que representa o povo de Deus, todo com a roupa toda suja, entendeu? Ou seja, Jaime, o povo está contaminado. Esse povo que vem do exílio, ele está contaminado em termos espirituais. E aí a gente percebe que a influência de quem? A influência veio de Satanás, não é? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, no versículo 4, versículo 4, né? Vamos juntos? Tomou este, que a gente já falou das vestes sujas, né? Então, podemos pular para o 4. Vamos juntos. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei, que é o que ele vai vestir, que ele veste a todos nós, não é? A vestir a todos nós, de finos trajes. Como é que é as vestes dos santos diante de Deus no reino dos céus, presbítero Nilson? Limpas, né? Porque não há pecado. Lembra, presbítero Jaime? Não há pecado. Aí eu só vejo aqui, ó, e te vestirei de finos trajes, que ele coloca para todos nós aqui, né? Agora, em todo momento, versículo 1 ao 4, nessa visão, quarta visão, do sumo sacerdote Josué, que Zacarias viu, Josué falou alguma coisa? Poxa, ficou mudinho, né? Não falou nada, está sujo. Hein, Neide? Está sujo, o homem estava sujo. Né? Aquela veste sacerdotal bonita, da pessoa mais suja. Né? Ítalo não abriu a boca. O tempo todo a conversa está em nível superior, né? Ele não abriu a boca, não é? Quem que fala o tempo inteiro aqui, presbítero Nilson? É Deus falando, é Deus agindo, não é? E mostrando para Zacarias o estado espiritual que estava o povo naquela época, para que Zacarias pudesse, então, falar a este povo através dessas visões, que foram 8, né? 8 visões. Então, vamos lá, voltando para a apostila, a gente já deu uma olhada boa no texto, né? Voltando para a apostila, descendo os olhos aqui, depois do Zacarias 3:4, que eu já li, que também está escrito aqui, eu vou colocar o seguinte, ó, vou ler aqui. Aqui encontramos umas imagens mais belas da justificação no Antigo Testamento. Que imagem é essa, presbítero Jaime? Ó, Deus remove a culpa. É Deus que removeu, gente. Nós acabamos de ver. O que mais? Além de Deus remover, irmã Nerita Sátara, além de Deus remover a culpa, tem um outro ponto aqui, ó. Depois Deus troca as vestes. Neide, agora é finos trajes. Finos trajes. Da roupa suja foi para finos trajes. Vamos lá? O que ele fala aqui, ó? O que é a roupa limpa? Diácono César Augusto Pereira Ribeiro, diácono Sérgio Carvalho, meu irmão, e Ítalo, meu irmão amado também. O que as roupas limpas representam? Aí nós colocamos aqui no estudo 3 situaçõezinhas, né? As roupas limpas representam, vamos juntos, gente, uníssono, perdão, restauração, aceitação diante de Deus. Né? Isso representa, se ele limpou as minhas vestes, é porque ele me aceitou. Ele me aceitou. Não é eu que aceito ele, não, Esther? Eu jurava que era eu que aceitava ele. Você sabia? Pois é. Rafaela Fernanda, eu jurava que era eu que aceitava Deus. Mas a aceitação diante de Deus, porque ele limpa minhas vestes. Ele olha para mim, ele me chama, ele que me aceita, é ele
Ele, o Senhor. Ele que escolheu, Enilson, Jerusalém. Que não é Jerusalém, né, Enilson? É o povo, as pessoas, é a população, é o povo dele, né? As roupas limpas representam isso. Perdão de Deus. Ó, o perdão, Esther, cruz do Calvário. Jesus, o Filho dele, que haveria de vir e na cruz seria crucificado e morto pelos nossos pecados. Restauração, não é? E aceitação diante de Deus. Por isso que no ponto seguinte, Luciana, nós estamos aqui em Josué como tipo de Cristo. Essa parte aqui, ó. Josué como tipo de Cristo. Aí você vai abrindo, você vai achar. E aí sim, a Eliette falou que a gente estava nesse ponto, né? Eu fiz toda aquela introdução para chegar aqui. Vamos lá. Josué como tipo de Cristo. Aí eu coloquei o estudo de Dionísio Pape, né? O Pape, essa parte aí eu confesso que o sobrenome dele eu me enrolo um pouco no sobrenome. Mas é esse livro bem antigozinho, mas que tem edições mais novas, né? Que é muito bom para quem quer saber da mensagem dos profetas menores. Ítalo, Sérgio, é esse livro aqui. Ele é muito bom para quem quer conhecer, tá? a história dos profetas menores. Esse autor aqui é excelente, irmão. Excelente. O título é Justiça e Esperança para Hoje, a mensagem dos profetas menores. Então vamos lá. Aí eu peguei um pouquinho dele aqui, ó. O estudo de Dionísio Pape, ou Pape, né? Pape, né? Destaca algo muito importante. O nome Josué, como nós já sabemos, né, irmãos? É o mesmo nome, Eliane Sater, de Jesus. Josué no Velho Testamento, Jesus, Ítalo no Novo Testamento. Mas o Josué no Velho Testamento tem o mesmo significado do nome de Jesus no Novo Testamento, que está no grego, né? Então vamos ver aqui, ó. O nome Josué é o mesmo nome, Luciana, minha esposa, de Jesus. Em hebraico, Yeshua, que significa o Senhor salva. O Senhor salva. Yeshua, o Senhor salva. Na língua grega, e quando fala língua grega, faltou colocar uma coisinha aqui. Quando fala língua grega, é aquele grego que o povão na rua falava. Esse grego que o povão na rua falava, que é o grego popular, comum, tem um nome, grego koiné. O grego koiné é o grego comum que o povo falava. Qual era o grego que o Senhor Jesus falava? Ele falava o grego comum que o povo na rua falava. Mas falava grego naquela época, não é difícil entender isso não. Como é que é hoje? Hoje, se você quer se comunicar com as pessoas em outros países, qual seria a língua que você deveria aprender para você poder ir em outro país e se comunicar? São duas, né? Tem uma que é mais predominante, tem a outra também que o pessoal usa. Quais são? Inglês e espanhol. Você sabendo, né, Sérgio? Sabendo inglês, você consegue viajar e se comunicar com as pessoas aí, mesmo que você não seja tão fluente, né? Mas você consegue. O espanhol, né, Ito? Mesma coisa. E naquela época, por que era o grego, hein, Eliane Sato? Você que é tão estudiosa da história da humanidade. Por que o grego? Quem lembra daquele baixinho que era grande? Quem lembra do baixinho que era grande? Sérgio, quem lembra do baixinho que era grande, lá atrás, na Grécia Antiga? Que começava com A, o nome dele. Alexandre, gente. Alexandre o Grande. Né? Ele chegou, o Ítalo, Alexandre o Grande foi tão poderoso que ele chegou a liderar o próprio Egito, como se ele fosse um faraó. Alexandre o Grande. Né? Tem aquela cidade famosa com o nome dele, Rafaela Fernanda, Alexandria. Ele tentou dominar o mundo da época dele, Alexandre o Grande. Não conseguiu. Porém, Diácono Sérgio, a língua dele, o grego, ó, se espalhou, tá vendo? Se espalhou. Então a turma falava o grego. Naquela época, entendeu? Era a língua corrente, como agora é o inglês, espanhol, naquela época era o grego. Cristo fala o grego. E que grego que ele falava? O grego dos pensadores, Sócrates, Platão, que era aquele grego rebuscado. Não, claro que não. Não era esse grego que ele falava, era o comum do povão. Esse era o grego que o Senhor Jesus Cristo falava. E esse é o grego, gente, que o Novo Testamento foi
escrito. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e o Velho Testamento no hebraico, no aramaico, você encontra, é o Velho Testamento. Você tem então Josué, presbítero Nilson, no Velho Testamento, no hebraico, já entendemos que o significado é o Senhor salva, e você tem na língua grega, por isso que eu dei toda essa volta para falar do grego koiné, na língua grega, Iesus, que significa o que? O nome do Senhor? Jesus. Mas também Jesus significa o quê? O Salvador, ou aquele que salva. Mesmo significado estepejóreo de Josué. Bom, e é Josué que você vê lá com aquelas vestes sujas, né? E Deus limpando, aquela coisa toda, né? Porque ele é o sacerdote que tinha o quê? Quem é o sacerdote, Nilson? Não é aquele que vai conectar o povo com Deus, trazendo a palavra do Senhor, ensinando o povo na palavra, na escritura sagrada e por aí afora, não é? É esse aí, né? Então, olha o que eu escrevi aqui embaixo para você poder entender. Aí vamos tentar entender agora porque nós colocamos Jesus, ó. O mesmo nome, Jesus, o mesmo nome usado para Jesus no Novo Testamento. Josué Luciano no Velho Testamento, o Senhor salva. Jesus no Novo Testamento, que significa o Salvador, o Senhor salva também. É o mesmo significado. Josué, portanto, diácono César Augusto Pereira Ribeiro. Quer mais? Se tu tivesse mais um sobrenome, eu ia falar aqui. É que tu não tem. Mas se tu colocar, eu falo, entendeu? Então, vamos lá. Josué, portanto, ele aponta profeticamente para quem? Para Cristo. Ele está sujo, Esther. Lembra? Na visão, o sacerdote, aliás, nem o sacerdote, o sumo sacerdote. Se é sumo, Esther, é muito mais que um sacerdote. Ele está sujo. Mas peraí, ele está sujo, mas Jesus é Jesus. Jesus não está sujo, Jesus não tem pecado nenhum. Vamos entender, vamos continuar. Josué, portanto, aponta profeticamente para Cristo. Ele, Josué, representa o sacerdote que aparece diante de Deus pelo povo. Ele não é um sumo sacerdote? Então é ele que se apresenta diante de Deus pelo povo de Jerusalém. E ele está como a Rafaela Fernanda? Com as vestes sujas, porque o povo está contaminado espiritualmente. E Jesus? Mas Jesus é o cumprimento perfeito dessa figura. Dessa figura, diácono Sérgio, que se apresenta diante de Deus. Vamos recapitular, diácono Sérgio? Ó, Josué, sumo sacerdote, se apresenta diante de Deus. Ele que é o, né, que tem essa função. Mas está suja a roupa dele. Então está contaminado. Aí, mas você sabe que Josué, o nome dele, né? Salvador, tem a ver com Cristo, que significa Salvador também. Vamos lá. Mas Jesus é o cumprimento perfeito dessa figura. Vira a folha. Vamos virar a folha. Tem mais coisa para a gente aí. Vamos, quem é o Ítalo? Vamos lá. Porque a gente vai chegar lá. Jesus... a moedinha e paga lá e dê aí. O Senhor Jesus. E quando ele manda pegar no peixe a moedinha, tem até uma frase famosa, lembra? Deem a César e deem a Deus. Né? Ele não foi contra, não. César, não, eu aproveito que você, estou aproveitando que você falou para poder ir afunilando. Se tinha que se pagar imposto naquela época, era a lei, né, de presbítero Nilson. Então que se pague, tudo bem. Mas tem uma coisa, você quer dar a César, dê a César o que é de César, o imposto não é dele, dê a ele. Mas nunca se esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Então ele enfatiza bem, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. A Deus nós damos nosso coração, nosso melhor, mas não deixamos de cumprir as leis, obedecer às leis. Ainda que às vezes, né? Vamos lá? Vamos continuar aqui. Aqui eu vou falar das vestes, o Ítalo. Você falou em vestes do linho, né? Vou falar das vestes também. Nessa ligação com o Novo Testamento vai entrar a questão de vestes também, ó. Ligação com o Novo Testamento.
que eu estou ligando aqui, presbítero Nilson? Aquela questão de Josué, de Jesus, que eu falei agora na outra folha, né? Então, vou fazer uma ligação. Essa visão, que visão? Que Deus deu a Zacarias. Qual é a visão? Quarta visão, tá? Esta visão aponta claramente para a obra de Cristo, irmã Eliette. O apóstolo Paulo escreve, Romano 8, versículo 33. Vamos juntos? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai intentar acusação contra aqueles que Deus elegeu? Como ele escolheu Jerusalém? Quem vai intentar acusação? Porque Deus escolheu. Quem vai intentar? Vamos continuar. É Deus quem hoje... É Deus, Stefejoli, que limpa as vestes dessa pessoa. Se limpa as vestes, está limpando o quê? Dora, os pecados. Na cruz, o Senhor Jesus lavou o seu, o meu, os nossos, Tolentino, pecados. Né? Então, quem tentará acusação contra o eleito de Deus, é Deus quem, Luciana, quem o justifica essas pessoas, os eleitos. Ele os justifica. Aí eu coloquei aqui, Satanás acusa, Cristo justifica. Satanás acusa. E Jesus nos justifica perante a quem? A Deus. Justifica perante o Senhor. Nossas vestes espirituais eram como, gente? Impuras. Antes de conhecer a quem, Stefejoli? A Cristo como Senhor. Eram impuras. Mas fomos agora em Cristo revestidos da justiça de Cristo. Então, o que ele nos fez? Nos lavou, o Sáter, nos renovou, nos limpou o Senhor Jesus. Eu não tenho condição de me limpar, Luciana. Quem nos limpa, quem nos renova, quem nos limpa é Deus, é Jesus. É Ele que pode fazer isso nas nossas vidas. Eu não tenho como me limpar, é verdade, não tenho. Ele, olhando para mim, me escolhendo, Ele me limpa, me renova. E falar em renova, eu coloquei aqui sobre o renovo. Zacarias 3, versículo 8. Deixa eu ver aqui, Zacarias 3, versículo 8, fala do renovo. Deixa eu ver aqui, Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. De quem que Zacarias está falando aqui nesse versículo? Vocês entenderam bem? Por isso que Zacarias, ele trabalha aí a questão daquela época, do que estava acontecendo naquela época, mas também nos seus 14 capítulos, ele avança e vai profeticamente atuar na área da escatologia. Ele vai falar de Jesus, do Cristo que vai vir. Porque olha esse texto aqui. É Deus falando, voltando aqui no versículo 8, né? Vamos juntos? Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam, igreja, diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. De quem que ele está falando aqui, que eu farei vir o meu servo, o renovo, aquele que renova todos nós? Jesus. Zacarias está falando de Jesus aqui, do Messias, de Jesus aqui. Mas vamos lá. Voltando agora para o texto, para a apostila, onde está escrito renovo. Eis aqui o meu servo, renovo. Zacarias 3, versículo 8. A palavra renovo, ela é uma palavra messiânica. Se ela é messiânica, ela, Rafaela Fernanda, vai apontar para o Messias. E o Messias é no Velho Testamento, é o ungido de Deus. No Novo Testamento, o nome não é Messias, porque é no grego. Aí o nome é transformado para Cristo, que também significa o ungido de Deus. Tá? Então, a palavra renovo no Velho Testamento, aqui em Zacarias, ela é messiânica. Messiânica por quê? Porque aponta para o Messias. Ele fala, meu servo, o renovo, esse que farei vir, o meu servo, o renovo. Ele está falando de Jesus, ou do Cristo. Refere-se ao descendente, o quê? Davídico. Quem é o descendente davídico? Será que seria Zorobabel? Porque nessa época aqui do Zacarias, o governador era o descendente de Davi, Zorobabel.
Mas é claro que ele não está falando daquele que naquela época vivia ali com eles, que era Zorobabel, que tinha sangue de Davi nas veias. Ele não está falando de Zorobabel. Refere-se ao descendente davídico prometido por Deus. Quem é esse que é prometido por Deus? Jesus. Então, Cristo é o verdadeiro, Luciana, renovo. O servo, o renovo. Isaías também utiliza essa expressão, ou expressão parecida. Quando Isaías capítulo 11, versículo 1, ele fala assim, vamos juntos? Do tronco de Jessé sairá um rebento. Quem é esse rebento que sairia do tronco de Jessé? Para começar, quem é Jessé? Jessé não é aquele cantor. Tinha um cantor, uma voz boa antigamente, cantava música, Diácono Sérgio cantava músicas bonitas e tal, mas não é esse baixinho que tinha uma voz boa toda a vida, eu era garoto, gostava de ouvir ele. Mas não é esse Jessé, não. Vocês estão olha, lembrando aqui de Jessé, está lembrando de Jessé aqui. Está lembrando, Luciano, do Jessé? Eu lembro, Noeli lembrou também, né, do Jessé que cantava, mas não é esse não, tá? Ele fala aqui, vamos lá, do tronco de Jessé sairá um rebento. Que Jessé é esse? Só pode ser quem? O pai de Davi. O pai de Davi, Jessé. Do tronco dele sairá o rebento. Que rebento é esse, Tefezólio? Lá na frente. Jesus, o Senhor Jesus. Tá? Rebento, renovo, né? O servo. Né? Aplicação espiritual. A quarta visão ensina. Vamos juntos? Porque falando fica melhor. Esse letrão aqui, Pastor Jaime, está enxergando bem? Gostou desse letrão aí? Eu coloquei uma maneira bem grande, né? Acho que ajuda bastante para todo mundo, né? Então, vamos lá. Para mim, ajuda que eu estou precisando já. Vamos então. Número 1. A quarta visão ensina. 1. Satanás continua. Não cansa, né? Eu falo brincando assim, mas o negócio é seríssimo, tá? Mas eu falo brincando, mas vocês sabem que eu estou falando sério. Não cansa, né, Rafaela Fernanda? Ele não cansa. Está sempre acusando o Neide, o povo de Deus. Não cansa o inimigo das nossas almas, Satanás. Tá? Mas, Cristo, Pastor Jaime, nosso advogado. Nós temos um advogado maravilhoso. Né, Ítalo? O Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele advoga, Tolentino, por ti, advoga por mim. Ele é o nosso advogado. Ele nos justificou. Ele é o nosso advogado. Continuando. A salvação é pela graça, que é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Virando a folha, vamos lá. Josué, é aquilo que a gente já falou aqui, né? Irmã Neide, ó, Josué nada fez para limpar as suas vestes. Ele tinha como limpar, tem, Dora, como a gente limpar, a gente, não tem, a coisa é forte, a coisa está ali, é forte demais, só o Senhor Jesus. E aí, quando Ele nos limpa, Ítalo e irmãos, acontece o que Paulo fala. Quem lembra do que Paulo fala quando o Senhor Jesus Cristo transforma a nossa vida, acontece a metanoia, acontece a conversão, o Espírito Santo, ele transforma o nosso coração, e a partir daí, o que acontece com a vida desse homem, dessa mulher? Uma luta entre, quem lembra? A luta entre duas situações, carne e o Espírito. Né? A carne quer uma situação e o Espírito, né, vai lutar contra aquela situação em questão. Ou seja, eu não tenho como me limpar, Dora, não tenho como limpar. Glória a Deus que o Espírito de Deus está em mim e há essa luta, né, constante. Agora, vai depender de quem eu vou alimentar, né? Se eu alimentar a minha carne vence. Se eu alimentar o Espírito, né, o Espírito vence. Bom, na escola dominical a gente aprende muitas coisas boas, né? A gente aprende, por exemplo, como é que eu posso alimentar o meu espírito? Aqui, já Sérgio, ó, palavra, Bíblia. Lê a palavra do meu Deus, né? Iluminado pelo Espírito Santo. E o que mais? Orações, não é? Pastor Jaime, orações, nossa, ao coração do Pai. Se conectar com Deus através das orações. E o que mais, Stefejoli? Que você na oração até colocou aqui, falou também. A questão da prática, né?
que eu até comentei assim, conhecer a palavra e tal. Não, mas não é só conhecer, é praticar o que eu conheço, a palavra que eu conheço. Isso aí, essas ações, essas armas espirituais, presbítero Nilson, que nos fazem vencer a carnalidade. Porque nós temos uma luta entre a carne e o espírito. Agora, quem é que nós estamos alimentando? Né? Eu costumava contar na classe catecúmena aquela história rápida que eu vou contar aqui, bem rapidinho, daqueles dois cachorros, lembra? Do cachorro preto e cachorro branco? Lembra dessa história, Helene Sater? Não, você nunca participou da minha classe catecúmena, não deve lembrar, né? Pois é. Eu nem sei se a Rafaela, que está atualmente, sabe dessa história. Acho que eu não contei ainda lá não, né? Porque tem gente que já conhece, aí eu fico com medo de contar, porque tem gente que já conhece. É o seguinte, tinha um cidadão, Luciana, que ele tinha dois cachorros, um preto e um branco. Ele entrava na cidade, Stefesório, você conhece essa história. Ele entrava na cidade e ali ele fazia disputas por dinheiro, de briga entre os dois cachorros que ele tinha. Mas sempre ele apostava também, tá, Rafaela Fernanda? Cachorro preto, cachorro branco, era dele. Aí ele chegava lá e fazia aquela, pegava o dinheiro do povo, quem aposta aqui? Aposta no preto, aposta no branco, aposta no preto, branco. E naquele que ele apostava, Diácono Sérgio, sempre ganhava. Aí a turma perguntou para ele, mas vem cá, rapaz, por que você sempre consegue, o cachorro que você aposta, você consegue ganhar, né? Vencer? Sendo íntegro que o cachorro era dele, tá? O cachorro era dele. Aí ele falava que quando ele queria que o cachorro branco vencesse, ele deixava o cachorro preto com fome. Aí o cachorro preto ficava fraco e o branco, ganhava do preto. Deu para entender? Você quer vencer? Você tem que se alimentar. E qual é o meu alimento espiritual, irmã Dora? Palavra. Qual é o meu alimento espiritual? Oração ao meu Deus. Porque você fecha os olhos, ora a Deus, não é? Pedindo, agradecendo, seja o que for. Intercessão, súplica, agradecimento. Você está orando, Rafaela Fernandes, está orando a Deus ali. Quando você abre os olhos, se você pediu alguma coisa, quando você abre os olhos, você vai ver que está tudo igual como quando você fechou. Mas eu sempre digo isso, mas tem algo diferente. O que está diferente, Stefesoli? Eu digo que está tudo igual, ó. O que está diferente? A gente. Noeli, quando a gente ora, pode tudo continuar igual quando eu abro os olhos novamente, depois da oração. A presbítero Jaime, o senhor e eu, depois da oração, nós que estamos diferentes. Porque a gente conversou com Deus, Ele fortaleceu, Ele consolou, Ele confortou, Ele deu aquele vigor, né? Para a gente fazer o enfrentamento. Então, Ítalo, tudo pode continuar até igual, depois que terminou a oração. Mas você, no seu interior, está diferente. Porque Deus te fortalece. Nessa oração que você fez, o Senhor, Ele falou contigo, Ele te fortaleceu e te colocou em condição de fazer o enfrentamento dessa vida. Por isso, né, a arma espiritual, oração. Gente, a igreja tem que orar ao Senhor. Continuando, para fechar. 8:05, né, temos um tempinho ainda. Item 3, né? Já falei, removeu a iniquidade. Item 3, Cristo é nossa justiça. Não compareceremos diante de Deus confiando em nossas obras. Compareceremos vestidos da justiça de Cristo. Eu não vou aparecer diante de Deus, vou para o céu porque eu fiz isso. Não adianta, que não é por aí. Não é por aí. Nós vamos vestidos da justiça de Cristo, porque Ele olhou para o Senhor e escolheu o Senhor. Ele disse, Jaime é meu servo, né? E ele adentra o teu coração. Então, não é pelas minhas obras que eu vou comparecer diante de Deus. Eu vou comparecer porque Ele, Luciana, me escolheu, sendo eu não merecedor de estar diante dEle. Aí, gente, termina a quarta visão, ou o estudo da quarta visão. E vamos entrar no estudo da quinta visão, irmã Dora. São 8:05, eu vou até mais 8:15 no máximo, tá? Vamos terminar mais cedo hoje, aí a gente fecha essa quinta visão semana que vem, caso não termine hoje. Mais 10 minutinhos para a gente sair cedo da igreja. Vamos lá. Quinta visão, Zacarias capítulo 4. Tá? Quinta visão, capítulo 4. O candelabro de ouro entre duas
oliveiras. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei o versículo 2, versículo 6, não foi? 1, 2 e 6 que eu coloquei. Mas a verdade aqui, deixa eu ver se eu posso ler todo aqui. Vamos ler na maneira como está aqui, Luciana, como eu coloquei na apostila. Que está mais, eu coloquei assim de forma mais didática. Tá? Vamos lá, versículo 1 de Zacarias, capítulo 4. É a quinta visão, o candelabro e as oliveiras. Vamos juntos? Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Né? Lembra esse episódio que a Roberta perguntou, mas isso aqui foi como? Ele estava dormindo, estava acordado? Ela fez uma pergunta parecida com essa, né? De que maneira foi que aconteceram as visões? Esse capítulo está esclarecendo, né? Esse capítulo 4 está esclarecendo. Né? E me despertou. Né, Ilete? Me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Então, de fato, Enilson, Luciana, ele viu, olho aberto, acordado, e viu, Deus deu a visão, ele enxergou algo que era o que, Nilson? Espiritual. Ele não viu a materialidade, as coisas como eu estou vendo aqui agora. O que ele viu com o olho aberto, Neide, é algo espiritual, foi uma visão de Deus para ele, profeta Zacarias. E nessa visão, vamos lá, versículo 2. Vejo e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima dele. Vaso de azeite é o mesmo que um reservatório. Um reservatório, uma grande quantidade de azeite. E azeite na Bíblia Sagrada tem alguns significados interessantes para nós aqui. Quem lembra o significado de azeite na Bíblia Sagrada? Tem a ver com o quê? Ungir. Tem a ver mais com o quê? Unção, né? Ungir. Azeite. E agora não é, veja, quando ele fala vaso de azeite, imagine, tá? Não é um vaso pequenininho não, tá? Um vaso. Um vaso, cheio de azeite, tá? Lembra que também Espírito Santo, Espírito de Deus? Vamos lá, vamos seguir aqui. Porque ele usa expressões que são simbólicas. E, aliás, já falei aqui, que João pega muito da forma de escrever de Zacarias, você encontra em Apocalipse, o apóstolo João, usando muito dessa maneira de escrever, desse simbolismo encontrado em Zacarias. Então tá, esse candelabro um candelabro todo de ouro, é como se fosse nos remete, eu escrevi aqui, nos remete aos olhos de Deus sobre toda a terra. O candelabro de ouro nos remete, Luciana, aos olhos do Senhor, espalhado por toda a terra, observando toda a terra. Depois eu vou explicar melhor como é que é isso. Um candelabro, ele tem braços, né? E nesses braços do candelabro eram colocados o quê? Quem lembra? Candelabro, nesse caso de ouro, né? Tem braços, né? Para cá, para lá. E nesses braços, né, Ítalo? O que era colocado ali? Lâmpadas ou velas, né? E a lâmpada ou vela, ela serve para quê? Para iluminar. O candelabro, então, ele pode simbolizar aqui os olhos de Deus sobre toda a terra, né? E esses braços, que tem essas lâmpadas, essas velas, iluminam, né? Representam a nós, o povo de Deus, que somos iluminados pelo Espírito do Senhor. Então, os olhos do Senhor, ele está sobre toda a terra, e nós somos iluminados, Tefezoli, por ele. Nós somos essas velas, essas lâmpadas que são iluminadas pelo Espírito do Senhor. É bem interessante isso daqui. Mas vamos lá, eu vou ler mais para vocês entenderem. Aí tem o versículo 6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A gente vai voltar para explicar esse versículo, que, aliás, eu trabalhei muito ele na apostila anterior de Zacarias, que esse versículo é muito interessante. Mas vamos lá. Como foi a visão? Vamos ver agora, Pedro Nilson, como foi a visão? Zacarias vê um candelabro de ouro. Zacarias vê 7 lâmpadas. Zacarias vê
Um reservatório de azeite. Tudo isso está onde? No versículo 2. Vejo, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima dele. É o versículo 2. Eu vou até dar uma olhadinha aqui na minha Bíblia, capítulo 4, versículo 2. Está aqui. Porque ali eu abreviei. E aqui eu tenho ele todo, ó. Olha na Bíblia Sagrada. E me perguntou, que vês? Vamos juntos? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro, em um vaso de azeite, em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Aqui você tem, viu, Luciana? Aqui você tem um versículo inteiro, para poder entender melhor. E no versículo 3, você vai ter as 2 oliveiras. Vamos ver isso? Versículo 3, de Zacarias, capítulo 4, verso 3. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Né? Aí eu peguei aqui as explicações, para trazer para vocês. As 7 lâmpadas é a plenitude da luz divina aos olhos do Senhor. Isso está no versículo 2, tá? O candelabro de ouro simboliza o templo, né? E o povo de Deus, né? Iluminado, representado nessas lâmpadas, iluminado pelo Espírito de Deus. Essa plenitude da luz divina, né? Aos olhos do Senhor. Mas o que eu fiquei curioso não foi nem essa explicação, não. Eu fiquei curioso com as 2 oliveiras. O que significa as 2 oliveiras? Isso que me chamou a atenção. Alguém sabe o que significa na quinta visão de Zacarias, quando ele vê 2 oliveiras? O que elas querem representar? Eu peguei o significado para trazer para vocês. As 2 oliveiras. Você falou azeite? Tem a ver, porque são ungidos. Tem a ver porque são ungidos. As 2 oliveiras representam 2 pessoas naquela época. Muito usadas por Deus naquela época para poder dar direção àquele povo, na época de Zacarias. E vocês sabem quem é, porque esses nomes estão sempre sendo ditos aqui. Tá? Eu estou sempre dizendo o nome deles aqui. Tá? 2 ungidos de Deus. Um era descendente de Davi, do sangue de Davi. Começa com Z, lembra? Começa com Z, Zorobabel. As 2 oliveiras representam os 2 ungidos de Deus naquela época que estavam ali, que Deus tinha colocado. Um era o governador, Zorobabel, descendente de Davi. E o outro, nós estamos falando dele o tempo todo. O tempo inteiro a gente fala dele. Aqui na 4ª visão, o nome dele apareceu a beça. Josué, o sumo sacerdote. Essas 2 oliveiras são os 2 ungidos de Deus. Zorobabel, líder civil, porque era governador, e Josué, líder eclesiástico espiritual, porque ele era o sumo sacerdote. Entendeu? É o significado dos teólogos para as 2 oliveiras que se apresentam na visão quinta visão de Zacarias. Zorobabel e também a Josué. O candelabro lembra o templo, lembra o tabernáculo e representa o quê? Luz. Não deixa de ser, né? O tabernáculo de Deus, onde o povo entra para adorar, representa luz, representa outra coisa também. Testemunho. Não adianta você ter as pessoas no tabernáculo aprendendo de Deus e a luz de Deus estarem nelas se elas não dão testemunho desse mesmo Deus, né? A gente falou muito sobre isso aqui já hoje. Essa questão de testemunho, né? E mais ainda, o candelabro vai representar a presença divina. Ele é todo de ouro, ô Sátra. Ele é todo de ouro, perfeito, magnífico, rico, né? Para a presença divina. As oliveiras fornecem azeite de forma continuamente. O azeite simboliza o que, Pedro Jaime? O Espírito Santo. O senhor vê que tem um vaso de azeite, um reservatório de azeite, um vaso cheio de azeite. O azeite representa o quê? O Espírito Santo.
E essas duas oliveiras são os dois ungidos que Deus usou. Deus usou Josué, Deus usou Zorobabel nesse retorno do povo do exílio, né? Deus usou a eles. Vamos ver aqui. O significado para o povo da época, essa visão, né? O que significa para o povo? Vamos lá. Você tem aí um povo fraco, desanimado. Você tem um templo que a reconstrução parecia ser impossível. Você tinha oposição, pobreza, medo, que mais? Limitações humanas. Então Deus chega, Ítalo, e entrega essa visão do candelabro, a visão das 7 lâmpadas, a visão do vaso de azeite, do reservatório de azeite, e a visão das 2 oliveiras. A visão. Deus entrega essa visão. O que ele queria dizer, irmã Eliette? A obra vai ser concluída. Epa, que obra é essa, hein, Dora? O que estavam reconstruindo? O templo. Mas estava difícil. Por que estava difícil, Luciana? Olha o que eu escrevi aqui. Oposição, pobreza, medo, limitações humanas. Estava difícil reconstruir o templo. Lembra daquela questão da contaminação espiritual do povo, presbítero Nilson? O povo está contaminado espiritualmente? É um povo que disse que ia construir o templo, quando chegou em casa, essa vontade ela se arrefeceu, essa vontade se esvaiu, não é? E o povo ficou, na verdade, querendo reconstruir as suas casas, e não a casa do pai, que eu falo sempre do profeta Ageu nessa hora, né? Então, Deus, sabendo disso, entrega essa visão a Zacarias. A obra vai ser concluída. Como, Luciana? Pela capacidade do homem, humana? Não. Qual é o versículo que mostra que a obra vai ser concluída, mas não pela capacidade humana? Aí eu volto aqui a minha folhinha e vou verificar o versículo 6 de Zacarias 4, que a gente já falou aqui em aulas anteriores, que eu fiz uma apostila só com falando esse versículo. Lembra? Só para poder repetir aqui, ó, juntos. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mesmo que eles se sentissem limitados, incapazes, com medo, com receio, com oposição, com pobreza, Deus fala, ó, não vai ser pela força de vocês não, vai ser pelo meu Espírito. Porque se é de Solange, ele coloca a mão dele, ele age. Então, nós temos que aprender, Dora, a confiar no Senhor, porque pelo Espírito dele, ele vai fazer acontecer, e essa obra é dele, ela vai ser, Luciana, concluída. Às vezes, por isso que a gente fracassa muitas vezes, Ítalo. A gente pega a obra de Deus e a gente quer fazer achando que nós que vamos fazê-la acontecer. Aí, quando você se sente desanimado por algum motivo em relação à obra do Senhor, você se prostra. Puxa, fiz tanto, corri tanto, né? Vamos dar um exemplo aqui do presbítero Jaime, na comissão de evangelismo com o Enilson e outros irmãos mais. A gente vai tanto no metrô e distribui lá um folheto, conversa com as pessoas, faz oração, mas a gente não está vendo conversão. Aí vem aquele desânimo, né? Puxa, estamos sempre, toda terça-feira a gente está lá, vou parar de ir, porque, né? Ninguém quer saber, ninguém quer saber de nada. E nessa hora, ou seja, porque eu estou indo pela minha força. Eu tenho que entender que se a obra de Deus, Enilson, não é vã, e ela vai ser concluída por quê? Porque é pelo Espírito dele, ele que vai agir. E a gente vai ver essas maravilhas acontecer. Fala você, meu irmão. Vocês estão envolvidos nessa obra bonita? Fala aí. No tempo dele. Mas eu não tenho que ficar trazendo para mim como se eu fosse o responsável por aquilo acontecer. É ele que vai agir. Ele vai nos usar para isso. Mas não é eu sentir que se eu não estiver naquilo, não vai acontecer. Porque eu vou me cansar. Porque aí eu vou notar que eu estou indo sozinho, que está indo só um irmão comigo só, né? Cadê todo mundo? Ia 3, 4, 5, 10, 15, 20, hoje só tem eu, e Beltrana, e fulano. Aí eu me prostro, porque eu estou colocando todo o entendimento na minha força humana. Não posso fazer isso. E Rafaela, Fernanda, a gente faz a obra sabendo que a obra é de Deus. É Ele que faz acontecer. Ele nos usa. E aí, Diácono Sérgio, aí tem aquele versículo que eu preguei.
Aí o jugo é leve, nessa hora. Fica leve. Não é que ele fala, ó, meu jugo é leve, é nessa hora aí. Porque eu não estou na minha força, né? Eu estou sendo guiado por ele, nele, então o jugo é leve. Fala para o Nilson, eu sei o que você quer falar. Bateu a hora? Obrigado, Sandra. Vai. Vou fechar aqui. Sim, sim, mas foi o tempo de Neemias. Então, não, é feito através do Espírito de Deus, usando os homens. Sim, sim. Porque sabiam que estavam fazendo isso através do Senhor. Aí eu vou usar para finalizar aqui, então, a Luciana lembrou da hora, vou parar aqui, vou finalizar então, aproveitando o que você falou, de Neemias, não é? Quando ele foi chamado a largar a obra de Deus, lembra do Jaime que eu falei na casa do irmão Hamilton? Na visita do irmão Hamilton? Quando ele foi chamado pelos opositores, que era Tobias, Sambalate, Gesem, Neemias foi chamado para largar a obra que estava falando de reconstrução dos muros, e foi chamado pelos opositores, que queriam conversar com ele, e que intentavam mal contra ele. O que ele disse, hein? Que eu vou finalizar com isso. O que ele falou? Que ele podia ir, ou que ele não podia ir? Eu não posso ir. Por que ele fala que ele não pode ir, Esther? Tu lembra da frase, Esther? Porque eu estou fazendo uma grande obra. E aquela obra, quem é que estava comandando aquela obra? Deus. Deus levou ele lá para reconstruir, Ítalo, os portões de Jerusalém, os muros de Jerusalém. Aí quando os opositores queriam distraí-lo da obra de Deus, ele fala, não posso não, porque eu estou fazendo uma grande obra. E aí, Stefan, olha que coisa linda, o inimigo quer nos distrair de nós realizarmos a obra do nosso Pai. E a gente tem que, Dora, prestar bem atenção, porque eles ficam tentando chamar a nossa atenção para tirar a gente da feitura da obra de Deus. E usa pessoas para isso. Aí Neemias chega e fala, olha, eu não vou não, porque eu sei que eu estou fazendo uma grande obra dele, então não posso sair daqui. E a Bíblia fala, Rafaela Fernanda, que a verdade era o seguinte, estamos chamando ele, de fato, para fazer mal a ele. Mas por ele ter essa conexão espiritual com Deus, Stefejoli, ele entendeu, teve discernimento e não foi. Se ele fosse, poderia até ser morto. Ele não foi. Viu como é que é importante estar ligado, Dora, com Deus? Né, Noeli? A gente está conectado, está em conexão com o Senhor Deus, em oração, buscando sempre orientação. Né? Por ele estar conectado, ele falou, não vou não. Isso aqui é mais importante eu fazer porque ele quer que eu faça, do que eu ir lá, onde vocês estão me chamando. Isso é uma lição para nós, né? Para todos nós, dentro da obra do Senhor. Paro por aqui, irmãos, paro por aqui. Semana que vem a gente retorna com essa quinta visão, ainda tem coisa para falar sobre ela aqui, coisa legal para a gente falar sobre essa quinta visão de Zacarias. E aconselho os irmãos a reler em casa a quarta e quinta visão, porque é bem interessante mesmo. Bom, finalizando, né? Amanhã, 7 horas da noite, Semana do Lar, SAF dirigindo, não é isso? E irmã Eurimaia trazendo a palavra. Né? Domingo de manhã já falei no vídeo, né? O culto de manhã, Mauro vai pregar, mas nós vamos estar aqui, mas o que vai pregar vai ser o seminarista Mauro. E depois a Escola Bíblica Dominical, entregue para a Solange, por gente, hoje a Célia não está aí, a Solange está trabalhando, obrigado, Solange. Escola Dominical, vamos ter domingo de manhã, 5 horas da tarde tem o quê? Da SAF? Semana do Lar encerrando. Quem vai trazer a palavra? Cláudia Nobre. E às 18h30, Rafaela Fernanda, Eliane Sater, irmão Ítalo, culto da família. Tá? E olha, vai vir um outro texto aí, não muito usado em cultos da família. Eu tenho certeza que vocês vão gostar em nome de Jesus.
Vamos ter a palavra de oração. Eu quero convidar para essa palavra de oração aqui neste momento, convidar uma pessoa aqui para essa palavra de oração. César Augusto Pereira Ribeiro. Vou pedir para ele fazer uma oração aqui, finalizando o trabalho, são 8 horas e 25 minutos. Depois da oração, a gente vai impetrar a bênção do Senhor, e aí depois vamos tirar aquela fotinha rápida aqui, né, César? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós louvamos o Seu nome, nós glorificamos o Seu nome, Senhor, porque passamos esses momentos maravilhosos aqui na Tua casa, nesta noite, aprendendo, Senhor, mais e mais da Sua palavra, Senhor. A Sua palavra é linda e ela é maravilhosa, Senhor. Que Tu, Senhor, possa abençoar esta igreja, Pai, e que cada vez mais, Senhor, essa igreja possa ser fincada na Sua palavra e no Seu Evangelho, Senhor. Que o Senhor esteja usando o Teu servo, Senhor, nosso pastor, para que cada vez mais, Senhor, ele traga essas palavras ungidas pelo Senhor e trazidas pelo nosso pastor, para que nós possamos ouvi-la e praticá-la, Senhor. Louvado seja Teu nome, abençoe cada família aqui representada, ó Pai, e que possamos sempre nos lembrar que Tu és maravilhoso e que Tu és o nosso Deus e que Tu, Senhor, jamais nos abandonarás, Senhor. Louvado e exaltado seja Teu nome e queremos pedir a Ti que o Senhor nos leve em paz, nos guarde da bala perdida, do homem sanguinário e que nada de ruim aconteça conosco e que possamos chegar em casa em paz e da mesma forma possamos encontrar a nossa família em paz também. Em nome de Jesus, nós oramos agradecida a Ti por tudo, Pai. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Receba a bênção, querido irmão e irmã. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão e irmã, seja agora sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Gente, vamos tirar aquela nossa foto rapidinho aqui?